Amém. Amém, irmãos? Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Amém? Diz assim a Bíblia: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu nome. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, essa é a sétima e a última expressão de Jesus como eu sou. Jesus já havia dito: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E aqui Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, a videira, ela era símbolo da nação de Israel. É um símbolo do povo de Deus ali, da nação de Israel. E sempre que essa nação é referida no Antigo Testamento sobre essa figura, a videira, é enfatizado o fracasso da videira em produzir frutos. É enfatizado o fracasso da nação de Israel em frutificar. E agora, em contraste com esse fracasso, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Aquele que produz bom fruto. Aquela videira para quem a nação de Israel ela apontava, irmãos. A videira verdadeira, então, não é um povo rebelde. A videira verdadeira, então, não é um povo obstinado. A videira verdadeira, então, ela não é um povo desobediente. A videira verdadeira é o próprio Jesus. E aqueles que são incorporados a Ele. E aqueles que são resgatados por eles. E aqueles que são alcançados por Jesus. E a gente percebe, irmãos, que a nossa união com Cristo, o quão profundo nós estamos ligados a Jesus. Porque lendo as Escrituras, a gente consegue perceber que a nossa união com Jesus, ela é ilustrado, por exemplo, da união entre o pastor e a ovelha. Ilustrado dessa união da cabeça com o corpo. É ilustrado dessa união aí do noivo com a noiva, sim ou não? O quão profunda é essa união? O quão vital é essa união? O quão orgânica é essa união? E agora, irmãos, em primeiro lugar, Jesus é a videira verdadeira. Mas existem os ramos. O ramo sozinho é frágil. Sozinho, irmãos, o ramo ele é infrutífero.
Sozinho, irmãos, a gente vai ver que o ramo, ele é imprestável, só serve para ser lançado ao fogo. Sozinho, o ramo, ele não é capaz de gerar a própria vida, porque a vida vem da onde? Da videira. Ele não consegue viver por ele mesmo, ele precisa estar ali na videira. E de igual forma é a nossa união com Cristo. A nossa união com Cristo que nos permite o quê? Frutificar. A nossa união com Cristo que nos permite o quê? Ter vida, nascer de novo, se tornar uma nova criatura e assim frutificarmos. De ninguém mais procede fruto proveitoso, senão dos ramos que são produzidos por meio de Jesus, que é o quê? A videira verdadeira. Segundo, irmãos, olhem o versículo 1 comigo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O trabalho do agricultor é cuidar. O trabalho do agricultor é zelar da videira para que os ramos produzam muitos frutos, podando, limpando, para que sejam renovados, removendo os ramos secos, jogando esses ramos secos para serem queimados. Esse é o papel do agricultor. Ele cuida. E Jesus fala: o meu pai é agricultor. Ele zela. E terceiro, irmãos, os frutos. Porque o único papel da videira é produzir frutos. A videira, irmãos, ela não produz ali uma madeira nobre. A videira não tem ali, em primeiro lugar, o papel de produzir sombras ou uma lenha, não. Como algumas outras árvores, ela produz o quê? Frutos. O fruto ou os frutos são um bom motivo. Os frutos são disposições. Os frutos são motivações, são palavras, são obras. Jesus está querendo mostrar que Deus Pai está trabalhando na vida dos discípulos. Que Deus Pai está trabalhando na vida daquele que permanece em Jesus, daquele que foi alcançado por Jesus, daquele que foi resgatado por Jesus para que ele produza o quê? Frutos. Está cuidando daquele que nasceu de novo por meio de Jesus para que ele frutifique. Esse é o papel do nosso Pai Celestial. Os discípulos são o quê? Ramos. A igreja é o ramo. Nós somos os ramos. E a finalidade dos ramos que permanece ligado a Cristo é o quê? Produzir fruto. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim. Uma vez que Ele nos alcançou, nos resgatou, é que a gente produza frutos. O versículo 16, Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Deus te escolheu, Deus me escolheu para quê? Para darmos fruto, e fruto que permaneça. Porém, irmãos, olha o versículo 2 comigo. Todo ramo que estando em mim, ou seja, todo ramo que estando em mim, o ramo pertence a ele. O ramo está nele. O ramo pertence a Cristo e não pode ser mais lançado para fora, irmão. Amém, irmãos? O ramo pertence a Jesus. O ramo está em Jesus. E quem está em Jesus está firmado na rocha. Quem está em Jesus pertence a Jesus, não pode ser mais lançado fora. Jesus diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olha que interessante, irmãos. Aquele que está em Cristo não pode ser cortado para fora, mas o texto diz que todo ramo que não dá fruto, ele corta. Por que eu disse que todo ramo que está em Jesus não pode ser cortado para fora? Porque o próprio Jesus disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 37, Jesus diz: todo o que o Pai me der virá a mim, e o que vier a mim eu jamais rejeitarei. Aquele que for até Jesus, Jesus não rejeita e jamais rejeitará. No próprio Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 34, o próprio Jesus diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será mais condenado. Quem que crê em Jesus aqui, irmãos? Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna e não será mais condenado. Palavra de Jesus. E
continuação do versículo diz, mas já passou da morte para a vida. Então, um dia você ouviu o evangelho da salvação, você creu em Jesus. Você não tem mais a vida eterna, porque já passou da morte para a vida. João no capítulo 10, no versículo 27, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as me deu, ou que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Mas no versículo 2 que nós lemos, Jesus disse, todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele vai fazer? Ele vai cortar, irmãos. Se não der fruto, ele vai cortar. E aqui que está, irmãos. Todo ramo que está em Jesus, ele vai o quê? Levantar. Todo ramo que está em Jesus e não der fruto, ele vai o quê? Te pegar pela mão e sustentar. Todo ramo que não der fruto, que está nele e não der fruto, o que ele vai fazer? Ele vai erguer. Porque o segredo dessa passagem é essa. O cortar aqui, irmãos, não é cortar com tesoura. No original aqui, o cortar significa levantar. O cortar significa levar. O cortar aqui no original significa erguer. A ideia aqui é de um agricultor se abaixando para erguer um galho. Os galhos novos, eles costumam crescer ou tendem a crescer perto do chão e não podem produzir fruto ali. Ali eles ficam fracos. Ali perto do chão eles mofam. Ali eles ficam inúteis. Ali eles ficam ali sem produzir frutos. E o que o agricultor faz quando é assim? Ele joga fora? O que o agricultor faz? Ele corta. O que o agricultor faz quando aquele ramo novo está crescendo e fica rastejando ali no chão? Ele joga fora? Não. Ele lava esse ramo. Ele levanta esse ramo. Ele ergue esse ramo. Ele coloca esse ramo junto com os outros ramos para que esse ramo possa frutificar. Amém, irmãos? Todo aquele que está em Jesus e que porventura não está frutificando, ele vai te erguer, irmãos. Todo aquele que está em Jesus e porventura não estiver frutificando, ele vai te tomar pela mão e vai te levantar. Jesus te chamou para frutificar. E eu não sei o que você tem passado. E eu não sei das adversidades. Eu não sei da sua caminhada e que fez com que você não frutificasse. Mas se você está nele, ele vai te levantar, vai te erguer, porque é isso que ele faz. Todo ramo que estando em mim, se não der fruto, ele vai levantar. Irmão, quando o cristão cai, quando o cristão não está dando fruto que deveria, quando o cristão que tem Cristo, que Cristo habita nele, que porventura está caminhando aqui nessa vida e não está cumprindo o plano e o propósito, ou não está andando de acordo com o plano e o propósito que Deus tem para a vida dele, Deus joga fora, irmãos? Não. Deus rejeita, irmãos? Não. Deus corta, irmãos? Não. Ele levanta. Ele ergue. Ele toma pela mão, irmãos, e te faz crescer. É isso que Jesus está falando. Porque o ramo está em Jesus. Se está em Jesus, pertence a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Mas se não está frutificando, ele corta. Mas o original aqui, ele levanta, ele ergue. Ele não lança fora. Mas ele toma pela mão e te faz de novo ficar de pé. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Quando a pessoa cai, Jesus quer tomar o filho dele pela mão e encorajar. Quando a pessoa está, porventura, pelas circunstâncias da vida, eu não sei, que não está andando de acordo com o plano e propósito que Deus a criou, Deus toma pela mão e a faz ficar de pé, encorajando, fortalecendo, dando nova força. O profeta Isaías diz que ele faz forte o cansado e dá grande vigor ao que não tem mais forças. É isso que ele faz. Todo aquele que não está andando aqui, cumprindo a vontade do Senhor para todo filho dele que é frutificar, se está em Cristo, ele vai te levantar. Se está em Cristo, ele vai te reerguer. Se está em Cristo, ele vai te fortalecer, te encorajando. É isso que ele quer fazer com a sua igreja, irmãos. Muitas pessoas passam muitas coisas aqui. As atividades da vida, muitas vezes, tiram o nosso foco de Cristo.
É cristão, irmãos. Nasceu de novo. É nova criatura. Cristo habita dele. Mas eu não sei o que está acontecendo, porque muitas vezes nós andamos aqui desanimados, desesperançosos, mas é cristão. O Senhor te fez nascer de novo para que você produza frutos. E eu não sei o que está acontecendo, que muitas vezes nós não produzimos. Mas Deus quer nos levantar, nos pegar pela mão e nos sustentar, para que a gente ande conforme aquilo que Ele nos criou para ser. Frutificarmos. A questão é, meu irmão, como que Ele faz isso com a gente? Como que Ele nos pega pela mão? Porque às vezes a pessoa chegou em uma determinada situação e que isso fez com que ela não produzisse frutos, que agora para ela frutificar, que agora para ela levantar, que agora para ela se erguer, Deus vai ter que mexer na vida dessa pessoa, irmão. Deus vai ter que tocar na vida dessa pessoa, irmãos. Deus te criou para que você produzisse frutos. E se agora, porventura, nós não estamos produzindo, Deus vai ter que mexer na nossa vida. Deus vai ter que tirar aquilo que não é dele, irmãos, para que a gente volte a frutificar. Deus vai ter que mudar, transformar a situação que nós estamos vivendo para que nós possamos voltar a frutificar, irmãos. Deus quer nos levantar, mas para isso Ele vai ter que mexer, irmãos. Às vezes nós ficamos confortáveis em situações que nós mesmos criamos, que Deus não nos mandou criar. E isso nos afastou da presença dEle, ou nos afastou desse estado de sermos frutos, de frutificarmos. E Deus quer que a gente volte a esse lugar de dar fruto, mas para isso Ele vai ter que mexer. Para isso Ele vai ter que transformar. Eu não sei o que Deus tem que tirar da sua vida para que você volte a ser o que Ele te criou para ser, irmãos. Mas se é para você frutificar, Ele vai tirar, irmãos. Ele vai fazer isso. E é isso que nós chamamos o quê? De disciplina, irmãos. Isso é que nós chamamos de disciplina. É o método que Deus usa para tirar o caído da esterilidade. É disciplina, irmãos. O foco do Senhor em nos disciplinar não é gerar na gente dor, embora a disciplina, ela é um papel ou ela dói. Mas o foco do Senhor não é no gerar dor, mas que a gente produza frutos. É o método que Jesus usa. No início, pode ser que não seja muito confortável, agradável. Vai gerar dor, porque Deus está tirando de nós algo que nós criamos para que a gente volte a frutificar, irmão. E Deus, Ele faz isso. Nos disciplina. Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 5. A palavra do Senhor diz, Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem odeia, irmãos. A quem ama, irmãos. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem, versículo 7, as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para que assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, irmãos. Deus quer que seu povo frutifique, mas para isso Ele vai mexer na nossa vida. E para nós vai parecer motivo de tristeza, irmãos, mas está produzindo em nós frutos de justiça, irmãos. Está nos aproximando do Senhor. Está nos retornando ao caminho que nunca deveríamos ter saído. Sermos instrumentos na mão de Deus e frutificarmos. Disciplina do Senhor, irmãos. Ele faz isso com quem Ele ama, com quem Ele libertou, com quem é filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, irmãos?
que o Senhor nos capacite a suportar a disciplina dele. Todos nós queremos frutificar, Senhor, faça de nós o que o Senhor deseja, para que nós possamos andar aqui frutificando. Versículo 2. Evangelho de João, capítulo 15. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui é o que Deus tem que fazer continuamente com seus filhos. Ele tem que nos limpar. Ele tem que nos podar. Deus tem que ir cortando na nossa vida, irmãos, tudo aquilo que rouba a nossa vitalidade. Deus que tem que ir podando continuamente, diariamente, tudo aquilo que rouba a nossa força no Senhor, aquilo que está nos impedindo de quê? De frutificar. Deus vai podando, Deus vai limpando. Então perceba, primeiro ele levanta, irmãos, aquele que está caído, aquele que porventura é filho dele, mas por um momento nessa vida ele deixou de frutificar. Eu não sei o motivo, mas o Senhor sabe. O que ele vai fazer? Vai te levantar e ele vai podar. Ele vai limpando. A disciplina é para nos corrigir e nos levar de volta para o arrependimento. A poda é para sermos mais produtivos, irmãos. Deus nos disciplina para darmos frutos e Ele nos poda para darmos mais frutos. A disciplina acaba quando nós arrependemos. Deus está nos disciplinando. Estou arrependido, Senhor. Aceito a disciplina. Me arrependo de ter andado por caminhos que não louvam e agradam ao Senhor. Me arrependo de andar pelos caminhos que não eram caminhos do Senhor para a minha vida. Me arrependi. Estou sendo disciplinado e a disciplina acaba quando eu me arrependo. E a poda só vai terminar quando Jesus voltar para nos buscar, irmãos. Quando Deus, na verdade, terminar a sua obra em nós na volta de Jesus. Enquanto isso, aquele que é resgatado pelo Senhor, aquele que foi que o Senhor buscou lá do império das trevas, está sendo podado diariamente para que produza mais frutos. É isso que ele faz com a sua igreja. Versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que já tenho falado. Aqui Jesus lembra os seus discípulos que eles foram plantados nele e já foram limpos pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é limpa. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não lemos um livro qualquer. A gente não está lendo a Constituição, a gente não está lendo, sei lá. A gente está lendo a palavra de Deus, que ela é viva, é a palavra de Deus eficaz, ela transforma. Ela transforma o coração de carne, de pedra. Ela faz com que aquela pessoa dura fique maleável, fique mansa, fique pacífica. A palavra de Deus produz essa mudança, por isso nós devemos meditar nela dia e noite. Por isso que o salmista diz, né? Bem-aventurado aquele que não segue conselho de ímpios, não imita a conduta de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, o seu prazer está na onde? Na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. A vida desse é como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, irmãos. E suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. A palavra de Deus é viva, irmãos, ele é eficaz. E aqui Jesus lembra os seus discípulos, olha, vocês foram plantados nele, pela palavra que eles têm falado. Versículo 4. Por isso, então, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Deus está mais interessado na nossa vida do que no nosso trabalho, irmão. Permaneça em Jesus. Deus está mais interessado em relacionamento do que em atividade, em primeiro lugar. Permanecer em Jesus. Deus está mais interessado em você do que em suas obras. Permaneça em Jesus. Porque permanecer nele que vai fazer com que a gente tenha frutos. Ou que a gente dê frutos. Nenhum ramo, versículo 4, pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Lembre desse momento da sua vida, irmãos. Nós só damos fruto porque estamos em Jesus. Nós só damos frutos porque pertencemos a Jesus. O ramo não dá fruto por si mesmo. Fora da videira, o ramo é estéril. Fora da videira, o ramo é o que? Inútil.
Nós só damos frutos porque pertencemos a Jesus. Porque nós estamos em Jesus. Nascemos de Deus para frutificar. Mas para isso precisamos de Deus. Nós nascemos de Deus para produzirmos frutos. Mas para isso precisamos da videira. Não dá para a gente sair daí. Nasceu de novo, tá, irmãos? Mas não dá para a gente sair daí achando que a gente vai produzir fruto por nós mesmos, não. Seguindo o plano e o propósito que Deus tem para a vida de cada um aqui, irmãos. Frutificar. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês nada podem fazer. Vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus é a videira. E quanto maior a conexão dos ramos com a videira, maior a capacidade de produção desse ramo. Quanto maior a conexão do ramo com a videira, a vida. Quanto maior a conexão do ramo com a videira, a força. Quanto maior a conexão do ramo com a videira, irmãos, a beleza, a fertilidade. Tudo isso está na permanência do ramo no tronco da videira, irmãos. Em Jesus. A nossa vitalidade, a nossa força está no quanto nós temos de Jesus em nós. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vocês, porém, permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedida. Quanto mais nós temos de Deus, quanto mais intimidade nós temos com Deus, quanto mais próximos estamos de Jesus, quanto mais da palavra de Jesus nós temos em nossa vida, quanto mais fazemos como o salmista, né? Guarda minha palavra, Senhor, em meu coração. Guarda a tua palavra, Senhor, em meu coração. Quanto mais temos a palavra de Deus em nosso coração, mais os nossos desejos estarão em conformidade com a vontade dEle. Quanto mais nós temos a palavra de Deus em nosso coração e andamos iluminados por essa palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, quanto mais fazemos isso, mais os nossos desejos estão em conformidade com a vontade de Deus. Por isso que pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Por quê? Estará de acordo com a vontade de Deus. Se eu estiver fora da vontade de Deus, irmãos, começar a pedir uma coisa ou outra aí, irmãos, Ele não vai nos conceder para o nosso próprio bem. Agora, se estivermos alicerçados nele, enraizados nele, com a palavra dele em nosso coração, a gente vai pedir e não será concedido. Por quê? Estará de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Versículo 7. Lhe será concedido, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quando nós frutificamos, Deus ele é glorificado e testemunha de que de fato nós somos seus discípulos. Quando nós frutificamos, irmãos, Deus é glorificado e nós testemunhamos com os frutos que somos discípulos de Jesus. E no versículo 9 ele termina. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja parcial? Completa. É isso que Deus quer para os seus filhos. É isso que Deus tem para os seus filhos, que eles produzam frutos, que Deus seja glorificado e que uma alegria indizível, irmãos, invada o nosso coração, preenche o nosso coração, uma alegria que jamais passa e nem desaparece. Quando frutificamos, nosso Pai Celestial é glorificado e nós experimentamos dessa alegria que excede circunstâncias, que excede entendimento, que excede a nossa condição ali no momento, irmãos.
Estou frutificando, experimente de uma paz que excede todo entendimento. Estou frutificando, experimente uma alegria indizível. Estou frutificando, experimento dessa presença de Deus que nenhum lugar do mundo é capaz de me fazer desfrutar. Produzindo frutos. Nesse lugar que o Senhor, que nos resgatou, que nos limpou, nos chamou para estar. Que o Senhor nos ajude, amém, irmãos? Amém. Que o Senhor, se precisar, que Ele nos discipline. Porque é para o nosso próprio bem. Quem é pai e mãe aqui entende melhor. Quando você disciplina seu filho, irmão, o que você quer para ele? Quer o mal, não quer o bem. É assim que Deus faz com aqueles que Ele ama. Fique de pé no seu lugar. Será que você pode fechar os seus